1h07. Boa tarde, Roberto Abras. Cuca de volta. Cuca de volta. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, querido. O Atlético agiu rapidamente ontem, quando houve a liberação e a Super fez a sua colocação da despedida do Turco, recebeu e abraçou o pessoal na Cidade do Galo. Ele dormiu na Cidade do Galo, ontem acordou, e aí com a diretoria do Atlético, ele esperava por isso, Claro. por isso. Muito bem, então o Turco é passado. E aí ficou o dia, e logo em seguida o Lucas Gonçalves foi apresentado lá para comandar o treinamento. Não é a primeira vez, no ano passado ele chegou a comandar o time do Atlético. Lucas Gonçalves, filho do Otacílio Gonçalves, que um dia foi técnico do Atlético. Muito bem. E ele vai ser o técnico amanhã. O jogo às 18 horas, Mineirão. E vai ter um público sensacional. Conversava ainda há pouco com o Pedro Tavares, cuida dos ingressos, a procura engraçada, e houve a procura até maior, são coisas da bola, com a caída do treinador o Turco, e aí a confirmação do Cuca. Aliás, ontem, durante bom tempo, existiu uma ligeira tendência, vamos com esse, vamos com aquele, vários nomes. Houve até quem fizesse um lobby para o treinador Maionete, como é que chama esse que foi treinador esqueci o nome dele. Helman. Isso. Houve até quem sugerisse. Ele trabalhou, né, com o Rodrigo, o diretor de futebol do Atlético no Internacional, né? Houve sim teve gente que forçou a barra para ele, mas o Atlético não entrou nessa. E houve uma conversa, diretoria daqui, mandatários do Atlético, Benin, nos Estados Unidos, Ricardo Guimarães está lá em Portugal, está no Porto, a participação do Rodrigo Salvador, do Sérgio, enfim, todos, e do, claro, Rodrigo Caetano. Vai daqui, vai dali, claro, não vamos revelar nome de jogadores que participaram de uma conversa com o Cuca, isso por volta das 18h45. 18h45, o Atlético daqui, papo de lá, papo de cá, também o procurador, o Eduardo Uran, que é o poderoso Tombense, enfim, houve aquela expectativa maior. E ao bater o martelo, ficou decidido de um contrato, porque o Cuca tem um compromisso de estar na Copa do Mundo. Como este ano o Campeonato Brasileiro termina e em seguida vai começar a Copa, em novembro, serão 4 meses de contrato. 4 meses. Tá, e aí, tudo bem, Cuca, vai pra lá, Copa do Mundo, aquele abraço, felicidades pra você e tudo, vai com título, sem título. Decidido, bateu o martelo, aí conversa daqui, e 2, 3 jogadores que estiveram com ele no comando, estiveram com ele no time campeão, não só da 2014, 2013, como também da última, e aí participando, conversa, vai daqui, vamos lá, líderes do Atlético, e aí ele topou num contrato de 4 meses. É a história do Cuca. Parece que ele tem uma mensagem aí, para a assessoria de imprensa. Isso, a assessoria gravou com o Cuca, né? E é a primeira palavra dele aí, já como treinador do Atlético. Fala, Cuca! Olá, pessoal, venho aqui fazer esse comunicado, né, dessa vez de forma oficial, meu retorno, né, eu tive um chamado da diretoria, eu momentaneamente interrompo aqui o meu projeto, de forma indireta ainda pretendo executá-lo, mas não podia deixar de atender esse chamado da diretoria, da massa, e poder me unir aí novamente ao grupo de jogadores nessa empreitada difícil, mas com bastante otimismo, porque a gente possa atender aí os anseios de todos, né? Nossa história com o Galo é uma história muito grande, muito bonita, e não tinha como nesse momento eu negar aí os meus serviços ao clube que eu tanto amo. Um abração, vamos firme mais uma vez.
E aí, né, Roberto, ele fala exatamente isso que você relatava, né? Que ele atendeu um apelo da diretoria, dos jogadores, que ele não teve como sair disso pela própria história que ele tem com o Atlético, né? A conversa, ele na verdade, sabia que ia ser procurado. Ele sabia que ia ser procurado. Muito se falou de fulano, Beltrano daqui, mas no entendimento dele, ele tinha certeza que novamente seria procurado. E o pensamento era ficar na dele. Mas, como a história de um contrato curto, que ele vai ter tempo, que ele vai curtir uma Copa do Mundo, que ele vem e teve até torcedor ligado a ele aqui em termos de amizade forte mesmo, de jogador que não vou revelar. Claro. Então tocou muito do coração do Cuca, tocou demais, e até ligação internacional para ele. Imagina. E aí deu no que deu, e o Cuca veio com aquela humildade de sempre. Você viu o discurso dele, foi aí, não, tudo, eu vou lá e tal, não sei o que, tudo bem. Então agiu rapidamente a diretoria, e o Cuca vai trabalhar no Galo até o mês de novembro e vai participar da Copa do Mundo. Quem sabe com o título da Libertadores, quem sabe com o título do Campeonato Brasileiro, que são os 2 títulos restando para o Atlético. Libertadores tem o Palmeiras, dia 3 e 10, e o Campeonato Brasileiro. Ele já está decidido, ele chega segunda-feira. A princípio, ele poderia vir para Belo Horizonte e ver o Atlético jogando ontem. Mas um acordo, ele aqui, vendo pela telinha, achou por bem telinha e despedir momentaneamente da família. Muito ligado à família, a mãe, aquela coisa toda. Ele tá com um projeto lá também, né? Ele teve um aporte financeiro grande, ele quer acompanhar isso de perto, né? Acho que tudo. Mas encaixou, né? O que você falou, 4 meses, ok, a gente sabe sim que o Cuca é um nome forte para a seleção brasileira também, né? Mas eu acho que dessa forma transparente, como o Atlético faz com o Cuca e o Cuca faz com o Atlético, né? São 4 meses, ok. Então não vai ter essa de, nossa, abandonou, nossa, não sei o que. Não teve nada disso. São 4 meses, ele segue com o Atlético na temporada e o que vier é do trabalho dele. Depois disso ele segue aí o que ele tinha planejado, né? Aí amanhã aquela história de tem a adega dele, tem vinho de todo tipo de qualidade, vai abrir lá e tal. e com o Cuquinha, a comissão técnica dele é a mesma, não tem novidades. Ela despede da mãe, do irmão, da família, da netinha, aquela coisa toda. E segunda-feira ele vai ser apresentado e começa o trabalho dele na segunda-feira. E a estreia dele será fora de Belo Horizonte. Vai ser contra o Internacional, onde o Atlético joga domingo em Porto Alegre. Vai ter um tempo até, é uma coincidência. Ele assume segunda e trabalha terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalha e vai jogar em Porto Alegre contra o Internacional. E aí, ele volta porque na quarta-feira, dia 3, esse jogo contra o Inter termina o mês de julho, começa agosto, que vai ter dia 3, uma quarta-feira às 9h30. O Palmeiras é o primeiro jogo da Libertadores. E aí vamos sentir o drama de 3 e 10, os jogos da Libertadores. Este é o assunto Cuca, é o assunto Turco. Boa sorte, grande Turcão. Olha aqui, e o treinamento aconteceu hoje pela manhã, e fica aquela ideia que o nosso grande Lucas Gonçalves, ele vai ter o retorno, uma coisa certa. O Hulk volta, não jogou a partir do meio de semana. Foi poupado, aquela coisa toda, tá de volta o Hulk. Ele joga essa partida. Imagino que a defesa não vai ter problema. Ele fica com a história do Turco, que efetivou o Igor Rabelo e o Natan foi para o banco. Não sei, aí vai depender dele. O meio de campo, na verdade, ele não vai ter problema, vai ter solução aí. Sim. Vai ter Kardec, vai ter Pedrinho, Pavon, o Gemerson, que não vai estrear ainda. Eu prefiro esperar aí o tempo, porque na verdade a gente não sabe o time que ele vai colocar. Com certeza
Acho que vai ter o Queno começando, sei lá, vai ter ser o diferente, né? Ah, vai ser, deve ser. Agora, tem uma coisa, eu tava vendo o noticiário do Corinthians vem muito forte, muito forte, e o público amanhã vai ser muito bom. Tomara. No Mineirão. Jogo às 6 horas da tarde. A gente como motivou, né? Sem dúvida. Valeu, Robertão. Robertão volta daqui a pouco pra gente falar mais desse Atlético. Vamos aos destaques finais. Começando, claro, com o Atlético, Roberto Abras. É uma jogatina, né? Impressionante. E lembrando que nós teremos o fechamento do turno, né? Essa é a 19ª rodada, né? Isso. O Atlético joga contra o Corinthians, significa dizer, se o Atlético no segundo turno disputar o título da rodada final, ele vai jogar em São Paulo contra o Corinthians, né? Que é o último jogo do campeonato do Atlético jogando em São Paulo. Provável time do Atlético, imagino, né? O Ederson, o Mariano, e aí o Igor Rabelo, o Natan tá de volta, vamos esperar, Júnior Alonso, porque não tem como poupar jogador, não tem quarta-feira, né? Mesmo porque pra quê? Aí começa o trabalho com o nosso Cuca, pensando no Internacional abrindo o retorno. O lateral esquerdo, o Arana, o Alan, o Jair, o Nacho, o Zarate, o Hulk, o Ademir entra. Vamos sentir o drama aí dessa turma que estreou no meio de semana. Alguém pode começar amanhã. De qualquer maneira, a gente fica na expectativa de um pouco. Eu parabenizo aí Atlético e Cruzeiro nos seus jogos em Belo Horizonte, tá incrível. Cruzeiro hoje lotando o Mineirão. Também, e o Atlético, né? Isso é importante, é bonito, né? Muito. A gente foi lá fora, falei, pô, você viu Cruzeiro, 50 mil pessoas, você viu o Atlético, é um negócio importante, bacana dessa. Vamos sentir o drama. Teremos barbante neles amanhã. A nossa abertura da jornada será às 5 da tarde, pro jogo começa às 6 horas da noite, Mara.